pessoal, bom dia a todos, né? Para quem ainda não falei, né? E vamos lá começar então essa apresentação, tá ok? Aí no slide a gente está vendo aí, né, uma parte falando o quê? A agenda, né? Que a gente vai aí até mais ou menos, né, às 11h50 aí, vai ter 1h30 aí de conteúdo para a gente conversar, para eu passar para vocês, né? Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá então. Quem é esse que vos fala, né? Quem é essa pessoa aí, né? Bom, meu nome tá aí, Newton Belletati, tá? Eu tenho aí minha certificação, né, de ABAP, né, que eu já tirei, já atualizei, inclusive, né, para poder dar aula, tudo certinho, né, para a gente ter aí um professor capacitado para passar para vocês, né. Bom, eu tenho 39 anos, ok? Já estou aí há um tempinho na parte de programação, tá? Eu comecei em 2001, tá? Antes disso, eu comecei com Visual Basic, vi um pouquinho de Java, nem lembro muito, né? HTML, né? Que eu já mexi aí um pouquinho, né? Já trabalhei um pouco, tá? E eu comecei a trabalhar mesmo com ABAP em 2004, tá bom? Foi onde eu comecei, eu trabalhava com Visual Basic 6, isso aí já faz um bom tempo, né? Isso aí já está até desatualizado. E surgiu uma oportunidade, né? Eu fiz uma academia interna numa empresa e comecei a trabalhar com isso daí, né? Gostei, fui progredindo na área, né? E hoje, assim, já tenho aí, né, meus 16 anos de experiência, né? Já estou quase atingindo a maioridade aí, né? Bom, o que acontece? Já trabalhei em muitas empresas, né, de diversos ramos, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, Votorantim, Banco GM, Bombril, né, que eu já participei, tá? E por aí vai, né? Tem outras tantas aí que, né, já participei, Philips, por exemplo, é uma delas, tá? Na K-Solution, eu tô desde 2009, tá? Então, aí também já tem um tempinho, né, dando aula, né? Então, como o próprio Thiago já mencionou, né, já ministrei aí algumas academias para pessoas que nem sabiam nem tinham lógica de programação, tá? E essa é uma parte boa da academia, porque ela também pode, se você não tem esse conhecimento, né, ela também pode te ajudar nesse ponto, tá ok? Bom, que mais? Sou formado aí, né, tenho formação em ciências da computação, tá ok? Fiz uma pós-graduação em análise de projetos, tá? E, bom, aí você tem uma noção, né? Já estou aí um bom tempo nessa área, sempre trabalhando, né? Ainda bem, né? Que a área ela está bem no mercado, sempre preciso, né? Que é uma coisa que a gente observa, né? Por mais que que o sistema SAP seja integrado, tenha um, um conjunto de soluções muito bom, né? Toda empresa que você vai sempre vai precisar de uma adaptação. Você pode pegar empresas até da mesma área, né? Falando assim, você vai falar assim, ramo automobilístico, faz carros, né? Dentro dela vai ter alguma coisa que é personalizado, algum dado que ela acha necessário, que precisa ter, seja um relatório, seja uma integração com outro sistema que ela já tenha, ou seja, várias coisas, né? E aí, para a gente, para quem trabalha com a VAP, isso daí é uma parte boa, tá ok? Então, isso aí ajuda bastante a nossa atuação no mercado, tá bom? E eu venho atuando nesse mercado aí já faz um bom tempo, né? Como eu falei, já tenho aí 16 anos de experiência só com a BAP, tá? Bom, vamos lá então, ok? Aqui, pessoal, vamos começar agora, né? Depois que eu já me apresentei, já falei aí sobre toda essa parte, né? Aqui, esse daqui fala um pouco a evolução do SAP, né? Dentro do mundo, né? Como um todo, né? O sistema SAP, ele é um sistema, ele não é novo, né? Se você olhar aí, ó,
em 1973, né? Foi criado esse software aí de negócio integrado, tá bom? Então, assim, obviamente não tinha todas as funcionalidades que tem hoje, né? Devido à limitação tecnológica da época, mas ele já tinha o diferencial de ser integrado. Então, o que que acontece? Você faz uma compra de algum material, ele já starta lançamentos financeiros, o quanto você vai gastar, né? Já tem, automaticamente ele já faz todo um processo interno, né? Para agilizar, né? A administração da empresa, né? O trabalho das pessoas lá, né? Então isso aí ajuda bastante, né? Então esse aí já foi um diferencial da SAP na época, tá? 79 veio a versão R2, né, que aí já implementando aí já a arquitetura cliente-servidor, tá ok? Então, aí teve outro pulo aí, né, na SAP, tá? Em 1992, né, já veio a parte de NetWeaver, a integração de sistemas SAP e não SAP, tá bom? Então, aí, para quem já viu a parte de SAP, nesse período aí de 92 a 94, foi quando surgiu o módulo de PI, que é a parte de integração, tá? Com outros sistemas SAP ou sistemas não SAP. Porque é normal quando você chega numa empresa, você tem o legado da empresa, correto? São sistemas que ela já utiliza, que não vai fazer parte do SAP. Um exemplo que pode acontecer é o quê? O setor de RH, né? Geralmente o pessoal costuma, quando vai implementar o SAP, implementa primeiro os módulos, né, mais comuns, vamos falar assim, que nem FI, MM, SD, né? E depois vai para a parte de RH, tá? É um movimento que acontece, tá? No final acabam fazendo a parte de RH, mas é uma parte, é um acontecimento, né, que a gente tem aí também nos projetos, tá? E muitas vezes você tem que fazer uma integração com esse sistema até que a empresa decida implementar um módulo de HR do SAP, né, na empresa e começar a utilizá-lo, tá bom? Então essa é uma parte aí que costuma acontecer, tá? E aí, nesse ponto, a gente atua bastante na questão da integração. Seja, quando fala de ABAP, uma coisa que é bastante comum é a gente fazer criação de compartilhar através de arquivos texto, né? Um exemplo, né? Você salva um arquivo texto num servidor, em algum lugar, e o sistema vai lá, pega esse arquivo e joga para dentro do legado, tá? É uma forma de atuação, tá ok? Até hoje você tem casos desse tipo, tá bom? Bom, aí, em 95, né? A SAP chega no Brasil, né? E aí começa toda a história da SAP junto com o Brasil, né? Hoje a SAP tem um escritório lá onde é desenvolvido no São Leopoldo, tá? Numa região sul do país, tá ok? Que lá, vamos falar assim, é desenvolvido o código standard brasileiro, né? Então aí, por exemplo, quando toda a parte de legislação do sistema SAP, então aí você está falando o quê? Nota fiscal eletrônica, todas as mudanças de lei que o país encara, né? Que são colocadas, por exemplo, uma que foi há pouco tempo, o FCI, que é a ficha de controle de importação, né? Que é um incentivo que o governo dá para produtos importados, né? Então, isso aí teve que ser implementado depois que o sistema já estava rodando em várias empresas. Então, o código para você fazer isso daí foi feito provavelmente lá no Rio Grande do Sul. Tá ok? Em São Leopoldo, tá? Bom, beleza. Em 2004 aí a gente já está falando aí que começa o ERP, né? O Enterprise Resource Planning, tá ok? Então aí a gente já tem novas funcionalidades, já tem muitos projetos aí rodando no Brasil, né? Projetos de implantação e por aí vai, tá ok? E aí a gente começa, né? Depois desse parte aí de 2004, a gente começa a escutar, né?
esse termo aí que hoje em dia faz parte, né? HANA, né? Ah, o que é o HANA? O que aconteceu? Como é que vai ser agora? Tudo, né? Então aí, o que a gente tem, né? A gente está falando do quê? A gente está falando do 2011, né? Que aí surge essa parte que esse termo aí que fala, né? Novo banco de dados e memória para gestão de Big Data e conectividade, né? Bom, começaram a se falar dessas tecnologias, né? Aprendizado de máquina, Big Data, como é que isso vai funcionar, como é que, né, as empresas vão se adaptar. Você tem vários dados dentro da empresa, né, que é uma coisa que acontece bastante, né? Você tem todos os dados que são cadastrados na empresa, né, gera uma gama muito grande, né? E aí o pessoal começou a olhar, falar, pô, além de registrar isso daí para futuras referências, né, ou para, no caso aí, utilizar geralmente para apresentação de dados para a justiça, às vezes para um governo, né, que às vezes acontece, né, o governo solicita apresentação de dados, geralmente de impostos, né, eu posso olhar para esses dados para começar a tirar informações, né, tipo, o cliente que sempre compra um determinado produto, ele costuma comprar outro junto para fazer determinada operação. Beleza. Então aí a empresa pode criar um pacote com os dois produtos que ela vende separado, já para melhorar a experiência, né, que a gente tem aí com o usuário, né? Então aí você começa a ver, né, uma mudança, né? E a SAP, obviamente, acompanhando isso daí, tá, ok? Então em 2011 vem esse banco de dados em memória, tá? Depois, em 2012, né, já começa a ver a parte de BW HANA, né, que cai justamente naquilo que eu falei, né? Você tem toda uma massa de dados, né? E você vai utilizar isso daí como, né? Vai ser só para armazenar? Não, eu posso tirar informações disso daí para atingir novos nichos de mercado, para trabalhar com outras coisas, né? Para melhorar o negócio, a administração do negócio em si também, tá ok? Então aí também a gente já tem o BW que entra nessa brincadeira, né? Que ajuda bastante, né, no desenvolvimento, tá ok? Depois disso, em 2013, aí você já está falando do quê, né? Você tem o Switch on HANA, né? E o SAP RP com poder de SAP HANA. Aí a gente já está falando, já está começando aí um movimento aí de migração, né? Para o SAP, né? Trabalhar apenas com o HANA, tá? Foi um movimento que a SAP está fazendo ainda, né? Não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, né? A SAP ela tem que ter um tempo para as empresas se adaptarem. Opa, desculpa, eu pulei o slide sem querer. Tá ok, então, gente. Aí, o que acontece? Né? A SAP hoje, ela tá trabalhando, né, para que os sistemas sejam todos em HANA, tá? É normal, né? Você tem todo um trabalho aí, né, de criação de uma nova tecnologia, de, né, novos recursos, e isso também afeta a parte de ABAP, tá? Logo mais a gente vai ver aí um vídeo até, né, que a gente vai ver a evolução do editor ABAP mesmo, tá? É bem interessante porque mostra o quê? Como ele surgiu, né? Como ele era, tudo certinho, né? Como que ele funcionava até chegar numa data mais atual, né? E aí você tem aí a sua toda, além da parte visual, né? O desenvolvimento, você melhorar, né? A experiência do desenvolvedor, né? Que hoje em dia é um termo que a gente usa bastante, que a gente fala que é a experiência do usuário. Como que a pessoa se sente usando os nossos sistemas, tá ok? Isso é um termo que você vê bastante, está bem na atualidade, né? O X, né, que eles falam, né? User Experience. Então, assim, não tem como fugir, né? A gente está aí trabalhando em cima disso, né?
já não tem mais aquela coisa do programador, né, sentadinho ali na cadeira fazendo, né? O cara hoje tem que prestar atenção em outras partes, né, para conseguir gerar resultado para a empresa, né? E aí, vamos lá. E aí a SAP está fazendo esse movimento, né, para que tudo seja o On-HANA, né? O que aí tem aí em 2015, né, a gente está falando do S4HANA, tá? E pelo que a gente escuta, né, até 2030, né, ainda tem um tempinho aí, né, mas a SAP ela pretende cortar todo o suporte com o sistema ERP, esse aqui que foi criado em 2004, tá? Em termos de mercado para a gente vai ser bem interessante, para quem estiver preparado. Por quê? Uma coisa que vai existir bastante vai ser projetos de migração, tá ok? Então, o que vai acontecer? As empresas vão criar projetos para pegar o sistema R3 e trazer para o S4HANA. Então, vai ter todo um trabalho para fazer isso, né? Vão ser relatórios que a empresa já tem que você vai precisar adaptar para a nova tecnologia, né? A SAP, ela trabalha com questão de versionamento. O que eu quero dizer? O código que estava escrito no seu sistema, ele costuma trabalhar bem numa próxima versão, ok? É uma coisa que a SAP toma esse cuidado. Mas, né, o que acontece? Muitas vezes o código antigo não vai utilizar todas as features, né, todos os recursos que a nova linguagem oferece. Então, aí, muitas vezes, a empresa vai pedir essa adaptação, tá ok? E aí é aquela parte que eu tô falando, né? Para quem estiver preparado, para quem souber falar assim, ó, eu sei o que é o ABAP, eu sei trabalhar com ele, né? E extrair a parte boa dele, vai ter mais oportunidade no mercado, tá? Então aí, se você tiver como investir nessa carreira, mais para o futuro, acredito que vai ter um mercado aí bem interessante para a gente, tá bom? Ok, então, vamos lá então, vamos seguir aqui a brincadeira. Ó, agora a gente vai começar a falar um pouco de ABAP, tá? Legal, o que é esse ABAP, de onde é que ele veio, para que ele serve, né? A gente já comentou aí um pouquinho, né? Olha aí, ó, tem aí algumas características, né? A primeira que a gente vai ver aí, né? Vamos falar. Você tem aí o que significa, né? ABAP tem é uma sigla, né? Significa isso aí, ó. Advanced Business Application Programming. Tudo bem? É uma linguagem de programação desenvolvida pela SAP para a criação de programas. O que acontece? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de história, né? Quando o SAP foi criado lá na Alemanha, né? Ele teve uma premissa que eles iam fazer o quê? O ABAP, ele não iria ser uma linguagem de programação para desenvolvedores, tá? A primeira tentativa da SAP, o que era fazer? Era criar uma linguagem simples de tal forma que um usuário final conseguisse extrair dados do sistema, tá ok? Então, por exemplo, se eu estou falando assim, uma pessoa que trabalha no estoque, né, no setor de estoque de uma fábrica, eu quero extrair qual que é o estoque atual da minha, né, de determinada posição, ou, né, um relatório de materiais cadastrados, enfim, determinados dados, né, que ele queria visualizar na tela. A intenção do ABAP era o quê? Era você ter essa linguagem de tal forma que o usuário final conseguisse usar. Isso funcionou durante um tempo, né? Como a gente pode ver, o ABAP ele foi evoluindo bastante, inclusive. Evoluindo a tal ponto que hoje você tem o quê? A maioria das aplicações de um sistema SAP são escritas em ABAP, tá ok? Então aí, vamos lá. Então hoje você tem o quê? Se você pegar
as transações, né, que é o termo que a gente usa para, vamos falar assim, são as aplicações dentro do sistema, tá? Então, você tem lá uma aplicação de nota fiscal, uma transação de nota fiscal, gerar a nota fiscal de uma empresa, né? Você tem lá um lançamento financeiro, né? Então, o que acontece? Você já tem essa aplicação escrita toda em ABAP, para você ter uma noção de quanto tempo desculpa, ter uma noção de o quanto isso evoluiu, né? Hoje em dia você consegue desenvolver aplicações completas dentro do sistema SAP. Eu falo muito de relatório, que é uma parte que acontece bastante, tá? Mas você tem uma gama toda feita aí para você trabalhar com o ABAP, né? Então você pode desenvolver programas de carga, tá ok? Pegar dados, que é uma parte que acontece bastante dentro de um projeto SAP, né? O que acontece? Você tem a empresa geralmente ela tem todo um legado, né? De dados que ela já possuía em outros sistemas, né? Um sistema concorrente da SAP que ela quer mudar, né? Ou qualquer um outro, enfim, né? E aí você precisa trabalhar isso daí, né? Você precisa trazer esses dados para dentro do sistema, tá? E muitas vezes isso é uma gama grande de dados, tá? Que a empresa precisa para trabalhar, né? Um exemplo bastante comum, carga de materiais, né? E assim, hoje o SAP tem ferramentas para você trabalhar essa migração, tá? Mas tem casos que, devido às regras, aos dados não estarem tão perfeitos, vamos falar assim, tão próximos do formato do SAP, você precisa muitas vezes de um desenvolvedor ABAP para fazer o quê? Pegar esses dados que estão, de repente, numa outra tabela, num arquivo, né? Pode acontecer. Trabalhar isso daí para trazer para o formato do SAP e conseguir fazer uma carga de dados, ok? Então, existe esse tipo de programa. Você tem os relatórios que eu já falei, né? Você tem, muitas vezes, o SAP ele oferece bastante relatório, relatórios que você pode até customizar. Mas ainda assim, tem casos que a empresa precisa de um relatório específico que o SAP não tem, né? Aí lá vem o ABAP, né? Vamos falar assim. Opa, rapaz, desculpa, eu passei de novo. Aí lá vem o ABAP, né? E desenvolve o programa do jeito que a empresa precisa, tá ok? Esse relatório, tá? Bom, e também aplicações completas, tá? Você pode falar, por exemplo, assim, eu já fiz uma vez uma aplicação para emitir comprovante de despesas de viagem, tá ok? E tive que desenvolver todas as telas, todos os processos, né? A SAP ela possui um produto, né, que controla isso, mas por motivos estratégicos a empresa decidiu que deveria ser feito um para ela, tá ok? Aí é questão, né, de estratégia da empresa, né, quanto que a empresa quer investir, aí os motivos são vários, tá bom? Mas você percebe que você tem aí uma camada grande, né, de atuação, uma área grande de atuação, tá ok? Geralmente todos os projetos têm uma parte de ABAP aí, né, que precisa, por mínimo que seja, né, mas sempre vai precisar de alguma coisa, tá bom? Você tem também depois que vem a implementação, você também tem uma parte de suporte, por aí vai, tá? Então, assim, ao longo do ciclo do projeto, o ABAP tem uma boa atuação, tá? Então, você tem aí, quando começa a parte de realização, né, que a gente fala aí, né, que é o desenvolvimento das aplicações, é você transformar o sistema SAP do jeito que a empresa quer, né? O ABAP ele tem uma atuação aí bastante importante, né?
ele costuma fazer bastante coisa até depois do projeto. Depois que a gente fala que tem o Go Live, né, que é quando a empresa começa a utilizar o sistema, você tem toda uma parte de suporte, né, o AMS que a gente fala, né, que é aquele período que a empresa tem um suporte especializado, né, dedicado a ela para adaptações ainda, né, que possa acontecer, ok? Então aí você percebe, tem muita coisa para a gente atuar, tá bom? Bom, eu falei aí, né, já comentei também falando aí, né, utilizado para construir novas aplicações, isso aí eu já comentei aí, né, já falei bastante, tá? Pode ser utilizado para ampliar as aplicações standard, tá? Isso é um outro ponto que a gente costuma utilizar bastante no projeto, o ABAP costuma atuar bastante em projeto. O que que acontece? Você tem uma aplicação standard, né? Que é uma aplicação desenvolvida pela SAP, tá lá feita, né? Funcionando tudo certinho. Só que aí sempre tem alguma coisa, né? Pode existir alguma coisa. O que que eu quero dizer? O usuário às vezes fala assim, pô, legal, essa transação funciona bastante, né? Por exemplo, tem lá um cadastro de cliente ou um lançamento financeiro e tal. Legal, bacana. Só que a gente precisa de um dado que a gente usa aqui para auditoria e o SAP não contempla isso, né? Pode acontecer, tá? E aí, o que geralmente o pessoal pede, né? Você pode mudar, geralmente vão chegar para você desse jeito, pode mudar uma aplicação standard? Isso é uma coisa que a gente não faz, né? A gente não mexe no standard do SAP, tá? Mas a gente pode ampliar. O que é isso? A SAP ela deixa pontos dentro do programa para você trabalhar. Então você consegue mudar um comportamento de uma aplicação standard para adaptar, né? Para adaptar ao processo da empresa. Isso é uma parte que existe bastante, sabe? O cara, cliente costuma sempre ter aquela coisa, né? Essa aplicação tá legal, mas se ela fizesse isso, aí seria 100%. Geralmente, quando você escuta esse tipo de termo, é onde vai vir uma ampliação de uma aplicação standard, tá? Porque, obviamente, né, é muito mais barato você inserir um comportamento novo numa aplicação standard do que você desenvolver todo um processo, né, do zero, só por conta de uma simples necessidade, tá ok? Então, isso é um ponto que a gente atua bastante, tá ok? Ajuda bastante aí na nossa atuação, tá? E no curso a gente fala, né, dessas técnicas de ampliação. Inclusive eu vou falar mais para frente, né? Eu vou discutir as técnicas, né? Mostrar o que a gente tem, né? Lógico, não vai ser uma coisa muito aprofundada, mas vocês vão ter uma noção bem interessante, tá ok? Do que é. E aí, né, obviamente, quando vocês vierem para a academia, a gente aprofunda, né? A gente conversa mais sobre isso daí, e aí vocês têm o conhecimento completo para atuar aí no mercado, tá ok? E por último, mas não menos importante, a gente tem aí falando, ó, deve ser executada em um ABAP Application Server. Bom, o ABAP ele é uma linguagem proprietária. Quer dizer o quê? Ela é da SAP. Significa que você precisa rodar ela dentro de um sistema SAP, tá? Então, por isso tem aí o ABAP Application Server, tá? Então, o que que acontece? Hoje, você pode até perguntar para mim, a gente vai ver aí no próximo slide, tem um vídeo aí que a gente vai ver, você consegue programar em ABAP dentro do Eclipse, né? Que é um editor aí de código geralmente utilizado com Java, tá? Legal, pô, bacana. Quer dizer, então, que eu estou rodando um SAP fora o ABAP, um programa ABAP fora do SAP? Não. Apesar de você utilizar o Eclipse para desenvolvimento, né? Esse IDE, né? Você vai ter que o Eclipse você vai ter que conectar ele a um sistema SAP. Então, o que que acontece? Você tem só a interface, né? Vamos falar assim, o IDE utilizando o ABAP, mas ele está rodando dentro de um servidor SAP. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos lá então, senhores.
Agora a gente vai ver um vídeo, né? Falando aí da evolução do ABAP, tá? Do editor, inclusive, tá ok? Como é que era o editor antigamente e como é que ele veio modificando até chegar aos dias de hoje, tá bom? Deixa eu preparar aqui para vocês. Aqui. Vamos lá, então. Deixa eu só fazer primeiro uma pequena configuração para vocês escutarem aqui Ô, Newton, corretamente. Oi. Só passar para o pessoal, esse vídeo, o Newton ele falou que ele até saiu do YouTube, né? Só que o Newton ele fez download, então por isso eu não vou mandar o link para vocês, mas ele vai estar aqui na gravação do webinar que vai ser posto no YouTube, tá? Então é só rever lá a gravação desse webinar no nosso YouTube lá que você vai conseguir rever o vídeo. Isso aí. Tá ok, então. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Observem, né, como é que era o layout anteriormente e como ele está agora, tá? Para vocês sentirem, verem realmente a diferença, tá bom? Vamos lá, então. Ô, Newton. Oi. Ainda está projetado o slide aqui. Opa, desculpa aí. Vamos lá resolver isso daqui, não pode deixar. Vamos lá, então. Rapidinho, pessoal. Boa. Enquanto o Newton coloca também, só falar, né, que reforçar todas as questões do Q&A que são referentes à ABAP, ao conteúdo que o Newton está passando, a gente está aguardando, né, e no final a gente vai responder tudo, a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas, tá, pessoal? Isso aí. Só um instantinho aqui, estou procurando aqui. Cadê você? Beleza, eu vou colocar novamente também no chat as nossas mídias sociais, tá? Para quem tiver interesse lá em seguir, ver os nossos próximos eventos. Lembrando que sábado que vem tem lógica de programação gratuita aí também para vocês. Isso tá aí. Conseguindo aí, Newton? Estou fazendo aqui. Espera aí só um pouquinho. Vamos lá. Ele não está... Quem tiver dúvidas de valores, essas coisas, eu vou passar, vocês vão ter descontos hoje, tá? Vocês têm desconto, eu vou falar no final os valores. Quem já quiser tirar algumas dúvidas, né, entrar em contato, eu vou colocar aqui no chat também o nosso telefone de atendimento. Nosso time de atendimento já está disponível para tirar as dúvidas aí com vocês, tá, pessoal? Okay. Entre em contato, está disponível por WhatsApp, tá? Então mandem um WhatsApp lá que a gente consegue te ajudar. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou fazer aqui. Me avise quando agora vai! Acho que agora vai, hein? Aí. Vai, manda a bala, vê aí. Opa, Newton! Opa! Pois não. Tá projetada a sua pasta, seus diretórios. Ué. Na tela. O que está acontecendo? Espera aí. Vamos ver. Show ao vivo tem dessas, pessoal. Ao vivo é assim, mas a gente vai dar um jeito. Com certeza. Na hora de colocar... Aê, agora vai. Sim? Pessoal, então tá vamos bom. lá então assistir a história do ABAP. Coloca do início aí, Newton. Vamos que vamos. Claro, vamos lá. Aqui. Tá aqui.
então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Beleza, todo mundo me ouvindo aí? Tiago, por favor, confirma aí se está me ouvindo. Perfeito. O áudio e já está no slide também. Ótimo. Então, pessoal, deu para perceber que mudou só um pouquinho, né? Ou seja, tem bastante coisa aí, né? A título de curiosidade, eu já utilizei aquele primeiro editor, né? Aquele que parece que é várias caixas de texto, uma embaixo da outra, né? Eu utilizei na versão 4.0, que é a versão que é uma versão antiga do SAP, né? Hoje a gente já está aí na 7.5, né? Então, assim, teve bastante mudança, né? Então, hoje a gente já tem, por exemplo, recursos de autocompletar, né? Parece uma coisa simples hoje em dia, né? Mas hoje, mais antigamente você não tinha. Então, ou seja, você tinha mais trabalho, né? Você tinha que digitar todos os comandos e muitas vezes memorizar muita coisa, né? Ah, vou chamar um módulo de função, que é um recurso que a gente tem aqui dentro do ABAP, né? Não, tenho que descrever ele totalmente, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente tinha que abre uma nova transação, uma nova tela, pega o nome do módulo de função, traz para dentro do editor, né? Coloca os parâmetros, vai digitando. Hoje em dia está bem mais tranquilo. O que acontece? Você digita, manda lá um comando do teclado, né? Ele já vem com autocompletar, né? O que ajuda bastante, né? E aí ele já monta a chamada para você automaticamente, né? Então, o que acontece? Você não tem que memorizar tudo, né? Então, assim, ajuda bastante isso, tá ok? Então, assim, esse é um dos exemplos, né, que me fala o quê? Melhora a experiência, né, da pessoa que está utilizando, tá ok? Então, hoje em dia está bem melhor. E com o Eclipse, né, você viu aí, tem bastante coisa nova aí. Dentro da programação da BAP, né, você tem muita coisa, ok? Coisas que mudaram, né? Que a gente vai ver ao longo do curso, né? A gente vai falando sobre os comandos que a gente tem, o que cada um faz, né? E aí a gente vai mostrando, né? O que a gente chama hoje tem a programação inline, né? Então a gente tem recursos novos, comandos novos para a gente trabalhar mesmo, tá ok? E aí ao longo do curso a gente vai trabalhando isso daí, né? Vou mostrando para vocês como é que, né, acontece. Então, assim, a gente pode fazer assim, nas versões mais antigas você vai achar uma declaração de variável desse jeito. Hoje você pode fazer assim. Você vai concatenar um valor dentro de uma variável, você pode fazer desse jeito ou desse jeito aqui que a SAP disponibilizou recentemente, né? Então, o que acontece? Você tem dentro do curso aí você vai ter essa gama, né? Você vai poder tanto atuar, né, com um código que foi escrito anteriormente e com um código novo, né? Vamos falar assim, um jeito novo de programar. Isso é uma habilidade que vai ser bastante interessante, principalmente quando você estiver falando de projetos de migração de versão, né? Ou seja, mais para frente lá quando a SAP, quando começar os projetos que vai migrar do ERP para o S/4HANA, né? Vai ser uma habilidade bastante interessante, você poder adaptar um programa que está escrito de uma versão anterior para uma versão nova, né? Então isso aí a gente vai discutir também na academia, ok? Legal, então. Vamos lá seguir, então, né? Depois que a gente falou aí, né, da evolução do sistema, evolução do ABAP, né? Já é bastante coisa, né? O que mais que a gente vai falar também aqui? Consultor, questão de carreira, questão de mercado. O que a gente tem aí, né, para trabalhar isso daí, né? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar assim, ó. Mercado, com relação ao mercado de trabalho. Olha aí, ó. Mercado de trabalho nunca passou por tantas e rápidas transformações. Novas profissões surgem enquanto outras vão se esvaziando. E a carreira do consultor SAP encontra-se bastante valorizada e com ótimas perspectivas para os próximos anos. Isso é verdade, né? Se você parar para ver, anos atrás ninguém falava em Big Data, ninguém falava em User Experience. E hoje são termos que você
tem isso embutido, você tem que ter esse cuidado, né? Que nem quando você fala de user experience. O que a pessoa vai ter de experiência quando ela usar o meu sistema, né? Porque se ela não gosta, hoje em dia, né? Ela fala, vou usar outra coisa, né? Então, você traz isso daí como uma importância competitiva dentro do mercado, tá ok? Então, é exemplo de profissões que estão surgindo. E a SAP, ainda bem, né? Ela está acompanhando isso. Então, você vê todo esse movimento para esse S4HANA, o que acontece? É um movimento para atualizar o sistema, né? Porque antes, se você pegar as versões anteriores, a questão de conectividade era limitada, a usabilidade do sistema, o que acontece? Era boa? Era. Mas existem novos recursos, tem que ser utilizado, né? Uma coisa que existe no SAP com relação à padronização das telas, né? Ou seja, elas costumam ter o mesmo layout, a mesma forma, né? Os elementos mudam, né? Você fala assim, a caixa de texto de uma está aqui, eu tenho um botão diferente, isso aí pode acontecer, tá? Então faz parte mesmo, né? Só que como tem novos recursos, né? Você tem que se adaptar a isso. E a SAP está se adaptando, tá ok? Toda essa mudança, esse vídeo aí que vocês viram aí, né? Sobre a atualização do editor ABAP, né? Isso, obviamente, não se estende só ao editor, se estende ao sistema todo, tá ok? Então, você tem novos layouts, novas transações, novas aplicações, tá ok? E é isso daí, a gente tem que acompanhar isso daí, né? Para a gente se manter no mercado, né? Que aí, né, quando fala aqui ótimas perspectivas, né? O que eu falei lá na frente está pensando, né? Ter, né, profissionais que vão trabalhar nessa migração, né? E o legal é que depois da migração tem suporte, né? Vai ter novos projetos. Então, assim, tem aí ainda um bom tempo aí para se trabalhar com a ABAP, tá ok? Então, isso daí é uma coisa que é bem interessante, ok? Aí fala aí, né? O que é um consultor, né? Profissional cujas qualificações o habilitam para oferecer apoio e suporte a clientes, facilitando o trabalho e a tomada de decisões. Ótimo, vamos lá, né? Você tem que ter o conhecimento técnico, né? Ou seja, você tem que trabalhar para ter esse conhecimento para ajudar os clientes, né? Que nem eu falei, tomada de decisões. O que acontece? Como é que um ABAP ajuda, você fala assim, como é que um ABAP pode ajudar numa tomada de decisão, né? Você pode fazer, por exemplo, a estimativa de esforço de um desenvolvimento, né? E aí, com base no quê? Você estima, fala assim, vou levar 60 horas para fazer esse desenvolvimento, né? Aí o cliente pode avaliar, pô, é muito, né? É muito, mas eu preciso realmente desse sistema. Então, posso trazer um outro programador para ajudar, para diminuir esse tempo? Não, esse tempo é justo, pode fazer. Ou não, cancela o desenvolvimento. Você está ajudando aí na tomada de decisão, tá ok? Com a sua experiência, tá ok? Lógico, para você fazer isso, você tem que ter uma experiência de ABAP, tá ok? No caso aí de sistema da SAP, para você estimar esse esforço de maneira mais assertiva, né? Então, aí você trabalha dentro desse projeto, né? Para facilitar a vida do cliente que vai começar a utilizar o sistema SAP, tá bom? Aqui, puxando aí esse assunto, né? Para facilitar a vida da pessoa, né? Você tem a questão das habilidades. Por exemplo, você está falando de boa comunicação. Hoje em dia não adianta você ser aquele carinha que é muito forte tecnicamente, né? E a pessoa não tem uma integração com outras pessoas, ou seja, não sabe trabalhar em grupo, não sabe trabalhar em equipe, tá ok? Ele sabe fazer a parte técnica dele é excelente, mas a parte de comunicação, né, de integração com outras pessoas não é legal, tá ok? Faz parte. Então, isso aí, essa parte de habilidades, a gente tem um termo hoje em dia, né, que o pessoal fala que são o quê? Soft skills, né? Então, assim, além da parte técnica, você tem que ter esses soft skills para trabalhar, né?
Visão sistemática e abrangente do processo. É bom você não vai virar um especialista, por exemplo, em controle de estoque, em parte controladoria, mas você tem que ter uma noção, né? Então, assim, quando a pessoa falar, gente, ó, aqui é um centro de custo, tá bom, você saber o que é um centro de custo, entendeu? Nem que seja uma noção básica, mas é interessante você saber para você também criar aí fazer um levantamento de requisitos que ajuda, né? Você no desenvolvimento, né? Noção dos próprios limites, né? Você saber até que ponto você pode atuar, quando você precisa de ajuda, tá? Não tem problema nenhum você falar hoje em dia que não sabe, né? Só não pode fazer isso perto da perto da hora da entrega, né? Faltando um dia você falar, então, eu não sei sobre isso daqui. Aí, né? Pode, aí não deve ser. Isso é uma coisa que não deve ser feita, tá bom? Bom, trabalhar em parceria, que eu já falei, né? Você trabalhar em equipe, você trabalhar muito com um consultor funcional, que é o que a gente fala, que é o consultor funcional é a pessoa que vai trabalhar mais na área de negócios, né? Então, ele vai trabalhar mais próximo do usuário para ver as necessidades e tal, e aí você vai ter como trazer isso daí para o sistema SAP, tá? Então, tem que trabalhar em parceria, né, com esse cara aí, com essa pessoa, né, para você atingir um resultado, tá? Ser criativo, isso daí, né, assim, dentro do seu conhecimento de ABAP, você conseguir juntar coisas, por exemplo, né, você pega uma parte de um conhecimento que você já tinha previamente, uma do ABAP, e gera uma solução para o usuário. Pode ser algo até que está um pouco fora do contexto assim que eu falo, uma coisa que o usuário nem tinha pensado direito, mas você vê uma possibilidade por tal caminho, né? Então, isso aí ajuda bastante, né? São habilidades que você tem que ter, né? Hoje em dia, para ser um desenvolvedor mais eficiente, né? Mais cotado no mercado, tá bom? Bom, o que faz, né? Aí a gente tem aí, né? Implementação, rollout, carve out. O que é isso daí, né? Implementação é quando a empresa vai instalar o sistema SAP pela primeira vez. Rollout é quando você tem por exemplo, você já tem um SAP trabalhando e você vai fazer uma atualização, implementar alguma coisa em uma filial, por exemplo. É um rollout dentro de uma empresa, tá ok? E carve out, né? Carve out é quando você tem uma cisão dentro da empresa, né? Então a empresa aí, né, por exemplo, foi crescendo e separou em duas empresas, né? Aí você tem que adaptar o sistema para esse tipo de processo, né? E aí você tem também a parte de suporte e melhorias, né? Que você vai passar, né? Que sempre existe, né? Você trabalha você fez a implementação do software, mas sempre você vai ter uma questão de suporte, né? É muito difícil durante um projeto você levantar exatamente todos os requisitos. Fica uma condição que o usuário esqueceu, né? E que não foi levantada e de repente durante o dia aparece aquilo, né? E aí você tem que fazer esse suporte, né, melhorias. A empresa está vendo aí que tem um recurso que ela pode utilizar para melhorar o processo dela e você vai lá e atua, você desenvolve um relatório diferente para ela, né? E por aí vai, tá? Isso é o que a gente costuma utilizar, tá? Costuma fazer nos projetos. Os benefícios, né? Aí você tem remuneração atraente, né? Óbvio que aí o atraente depende de cada pessoa, né? Mas a gente costuma ter uma remuneração boa, lógico, dependendo do profissional também, né? Mas costuma ter uma remuneração atraente. Você trabalhar com tecnologia de ponta, né? Que a gente já comentou, o SAP ele vem se atualizando, né? O sistema como um todo vem se atualizando. Tá aí o S/4HANA que ajuda, né? Corrobora com o que eu acabei de falar. Carreira internacional. Você pode ter, sim, oportunidades, né? Tenho amigos aí, tenho duas pessoas que trabalharam comigo aqui num projeto, hoje estão em Portugal. Por exemplo,
tá ok? Então, assim, fora isso, você também pode trabalhar como também? Hoje em dia, graças à tecnologia, você consegue atuar remotamente, né? A gente está fazendo aqui esse webinar aqui, né? Cada um, acredito aí na sua casa, né? E a gente está fazendo esse webinar. Então, você também pode atuar em um projeto em outro país, estando na sua casa. Aí, obviamente, vale, né, a questão de investir num idioma. Então, a gente já está falando de um inglês, de um espanhol, né, para você conseguir, obviamente, aproveitar essas oportunidades, tá ok? Então, você tem que ter, é uma parte interessante, né, desde que você tenha, né, essa comunicação, boa comunicação em outro idioma. Tudo bem? Então, aqui é essa parte do mercado, tá? Vamos lá mais para frente, a gente vai falar agora sobre o quê? Sobre a academia de ABAP, tá? O que a gente tem dentro desse... O que a gente tem dentro da academia para oferecer para vocês, tá? Então, assim, o curso ele é focado na linguagem de ABAP, né? E aí está falando as partes, né? São 6 partes dentro do curso, né? Mais o CIEC, totalizando 25 noites, né? E 125 horas. Cada noite aí, né? Tem 5 horas de curso, tá ok? Então, a primeira parte, a gente tem aí a parte de introdução ao ABAP, né? É nessa parte aqui que quem não tem experiência com linguagem de programação, né? Costuma aprender mais, né? Vamos falar assim, a pessoa ela vai ter um primeiro contato com uma linguagem de programação, já vai ver comandos de condição, comandos de repetição, né? Seleção de dados e por aí vai. Legal, bacana. E aí ela já vê também, né? Já começa a ver que não é um bicho de 7 cabeças uma linguagem de programação, tá? Exige estudo, exige um estudo constante, né? Isso você tem que se adaptar, né? Sempre, não tem jeito. Mas quem está entrando no mercado consegue, tá? Sim, sem problemas, né? Acompanhar, né? Se dedicando certinho, né? Eu ajudo, sem problema nenhum, tá? A evoluir dentro dessa parte, tá? Dicionário ABAP, aí a gente já está falando basicamente de banco de dados, tá? A gente coloca dicionário ABAP porque não tem essa parte ele tem bastante é mais abrangente. Não é somente de você falar assim, vou criar visões, vou criar tabelas de banco de dados, né? E por aí vai, tá bom? Módulo IPU, né? É um tipo de programa, veio de versões anteriores. Continua na nova? Sim, continua, tá? Por isso que a gente está ensinando ele. A gente usa ele bastante quando a gente vai desenvolver aplicações completas. E, por exemplo, eu citei lá atrás que eu desenvolvi um sistema de controle de despesas de viagem. Foi feito em módulo IPU, tá? Era usado dentro do sistema SAP, então eu utilizei o módulo IPU para resolver esse requisito da empresa, tá ok? ABAP Object, aqui a gente já está falando do quê? Programação orientada a objeto, tá? Esse ponto aqui é onde a pessoa que não tem nenhuma familiaridade, nenhuma lógica de programação ainda, né? Ela já desenvolveu na parte de introdução. Aqui é uma parte que é bastante interessante, tá? Você consegue utilizar o ABAP orientado a objeto. Aqui, vamos voltar um pouquinho na história. É interessante falar o quê? O ABAP ele não nasceu orientado a objeto. Não é que nem, por exemplo, um Java, né? Um C Sharp, que são linguagens de programação que já veio com os conceitos de orientação a objeto embutidos nele. Tá bom? E aí o que acontece? O ABAP ele foi estendido a partir da versão 4.6 do SAP, né? Na partir da 4.6 ele incorporou os conceitos de orientação a objeto, tá? E aí é interessante, você tem aí duas formas de se trabalhar. Geralmente você vê o quê? Pessoas que são mais antigas dentro do ABAP, né? Que começou aí
até inclusive nos anos 90, por exemplo, né, costuma utilizar o que a gente chama de programação procedural, né, que é uma forma de programação, e tem um pessoal que prefere a orientada a objetos, tá? O bom do ABAP é que ela comporta os dois, tá? Você pode fazer, sim, ótimos programas procedurais, ou de forma procedural, ou você pode utilizar os conceitos de orientação a objeto, né? Que a gente já está falando de uma parte que é mais atual, né? E hoje em dia o pessoal se utiliza bastante desse conceito de orientação a objeto para desenvolvimento, tá ok? Mas no caso do ABAP você pode desenvolver nos dois, tá ok? Aí vai de acordo com o que você gosta e o que você quer fazer, tá? Parte de enhancement, que aqui a gente tem... Enhancement você sempre vai ver a parte que diz respeito a ampliações do sistema standard, tá ok? Então aí você está falando de alterar o comportamento de uma aplicação standard para atender um requisito de uma empresa, tá? Por último, o WebGIMPRO é uma tecnologia para a criação de aplicações web, tá? Hoje se fala muito de Fiori, SAP UI5, né? Que são tecnologias que você usa para fazer aplicações que vão rodar na web, né? Pô, mas ainda uso o WebGIMPRO? Sim, utilizo, tá? Inclusive a própria SAP. O que acontece às vezes, você tem o quê? Você tem uma aplicação em WebGIMPRO que já está funcionando, e aí o Fiori, né, que é essa tecnologia aí que a SAP desenvolveu, chama o WebGIMPRO para rodar dentro do Fiori. Então, ou seja, uma tecnologia chamando a outra. Então, assim, o WebGIMPRO ainda é utilizado, tá? Não é a única tecnologia da SAP para aplicações web, mas ele ainda é utilizado e a gente passa isso daí também dentro do curso de ABAP, tá bom? E por último, ali na parte de baixo, você tem o CIEC, né? Que, como já foi explicado aí pelo Thiago, né? A nossa semana de implementação de estudo de caso, né? Como eu já comentei também, eu costumo brincar que eu falo que é a semana que eu esqueço de ABAP. Mas é de propósito, tá? O que acontece? Eu não vou estar com vocês em todos os projetos, né? A gente pode até trocar um contato, né? E posso ajudar vocês posteriormente, mas eu não vou estar 100% com vocês, né? Então, assim, é interessante para vocês desenvolverem a questão da criatividade, ou seja, com o que eu tenho em mãos, o que eu posso fazer, né? Eu posso juntar essas duas partes para fazer alguma coisa. Beleza. Eu vou utilizar meu conhecimento de ABAP em orientado a objeto com a parte de WebGIMPRO para desenvolver uma aplicação. Legal. Isso aí ajuda. Bacana. Entendeu? Então aí é justamente para vocês desenvolverem essa criatividade, para eu ver também, eu posso ajudar na questão de falar assim, estou vendo que você está com dificuldade em orientação a objeto. Né? Então, eu aconselho você a focar mais nessa parte, né? Dar uma olhada, né? O enhancement é uma coisa que usa bastante, você estuda mais sobre isso, né? Aí a gente pode trabalhar essa mentoria, né? Vamos falar assim, tá ok? Vamos dar uma olhada agora no conteúdo dos cursos. Aqui você tem a primeira parte, né? Fala aí de introdução à linguagem de programação, né? Então você tem aí, navegação e ajuda. Então, ou seja, explicar para vocês como é que vocês entram no sistema SAP, tá? Como é que vocês entram em cada, né, aplicação, tá ok? Então falar assim, tá, legal, vou desenvolver um sistema em ABAP, um relatório em ABAP, que seja. Tá, como é que eu faço para entrar na transação para eu escrever o código? Né? É um primeiro passo, né? E aí a gente vai ver o quê? Vai ver fluxo de programa, como é que ele trabalha dentro do programa, introdução ao ABAP Workbench, né? Que é como é que eles fazem isso daí, ok? System Kernel, a gente já está falando aí de uma parte mais, como é que dentro do servidor o sistema trabalha, ok? E a gente aprende isso para saber como trabalhar, desenvolver melhor nossos programas. Objetos de dados elementares. Isso aqui é um termo bonito que a gente fala, que a gente explica para vocês, que é o quê? Como que vocês fazem para declarar uma variável, né, dentro do sistema SAP? Fala, pô, tem um módulo só para isso?
Tem formas diferentes de você fazer isso dentro do sistema SAP. Inclusive com a parte inline, que já veio, né, que está aí presente para a gente, né? Como é que você faz isso? Tá, ok? Objetos de dados complexos, que a gente já está falando dentro do ABAP, a gente está falando de estruturas e tabelas internas. Né? Quem vem de outras linguagens costuma ver esse cara como o termo vetor e matriz. Tá, ok? Dentro da ABAP a gente costuma falar estrutura e tabela interna. Tá? São nomenclaturas, a gente vai passar, né? A gente vai explicar, vai ver cada uma delas, né? Modularização, que é uma prática muito utilizada, né? Isso aí é um conceito, não é novo, né? Mas a gente mostra como que a gente faz isso dentro do ABAP. O que acontece? Eu vou reutilizar um código, ok? Isso ajuda bastante na questão de você desenvolver aplicações, né? Você reduz o seu tempo. Por quê? Você já utiliza um código que já está pronto, né? Inclusive testado, né? O SAP tem muito isso, tá? Então, se você sabe utilizar esse recurso, ajuda bastante, né? Você consegue diminuir o seu tempo, o seu esforço, né, no desenvolvimento de aplicações, tá bom? Bom, modelagem de dados e seleção de registros. Aí eu vou aproveitar também e fazer um gancho com o ABAP OpenSQL. O que acontece? Você vai estar falando o quê? Leitura de dados num banco de dados, né? Leitura em tabelas, né? O famoso select, né? Para quem já trabalha aí com desenvolvimento, né? Só que a gente vai ver uma parte mais voltada para o ABAP, né? Que aí é o OpenSQL. Por quê? Uma característica do SAP, né, do ABAP, é que ele é independente de banco de dados. O que isso quer dizer? Não interessa se a empresa vai usar Oracle, se a empresa vai utilizar SQL, né, DB2, o que base de dados que ele quiser aí, tá? Para o ABAP, ele vai utilizar o OpenSQL e vai funcionar corretamente. Então, já tem toda uma parte de conexão com o banco de dados que é feito por um consultor de bases, tá? Que é mais ligado para ele, e a gente só utiliza essa questão do OpenSQL para a gente fazer as seleções, extrair os dados que a gente precisa dentro do sistema. Tá? Telas de seleção, né? Aí como que a gente faz para desenvolver telas de seleção que facilitem a vida dos usuários, né? Aí, de novo, a gente entra no termo de User Experience, né? Para a gente trabalhar. Chamadas de programa e gerenciamento de memória, ou seja, como que eu passo dados de um programa para outro, ou extrair dados de um outro programa que está rodando. A gente usa bastante isso daí quando a gente está falando de enhancement, tá? Muitas vezes a gente tem um dado que está em um outro lugar no programa, não está disponível onde a gente está, a gente vai lá, busca, traz para dentro do enhancement que a gente está fazendo, né? Para trabalhar, né, para atingir um objetivo, um requisito da empresa. Faz parte, tá? Então, é um termo interessante, a gente vai ver isso aí logo no começo, para a gente trabalhar depois, né? E ferramentas de teste, tá? Que aí é para a gente ver, né, como desenvolver o código com qualidade, tá? Como é que a gente faz para testar isso daí? Tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, tá? Eu vou ir mostrando ao longo do curso cada uma delas. Aqui, nos próximos slides, mostra o quê? São prints de algumas telas, né? Principalmente coisas que a gente vai ver durante o curso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o SAP Logon, né? Para você acessar os sistemas, né? Aqui é um SAP Logon que está na minha tela, né? Que eu tenho aqui instalado. Então, tem lá a VAP ByK, tem K-Solution, né? O SAP FAN, o HR. Então, ou seja, quer dizer que você tem acesso a todos? Sim, tem um usuário que foi criado lá, né? E aí eu posso acessar esses sistemas aí de forma independente, né? Tá ok? Então, essa é a primeira parte. Feito isso, você obviamente vai ter uma tela de usuário e senha, tá ok? Onde você vai especificar, obviamente, o quê? O mandante, né? O que está mais interessante aí seria o quê? O mandante, que indica o sistema que você vai acessar, e o idioma de logon, que é uma característica do sistema. O sistema ele é multilanguage, né? Então, assim, você pode desenvolver ele desenvolver o programa e traduzir ele para outros idiomas. É normal, né? Você tem um programa sendo utilizado em vários países, você vai utilizar isso daí, né?
Então, muitas vezes você desenvolve no idioma e traduz para o outro, tá ok? Faz parte, é assim mesmo, tá? Então, assim, você pode especificar qual que é o idioma, né, que você vai trabalhar. Esse aqui, o SAP Easy Access, que é a primeira tela que vocês veem depois que vocês se logam no sistema, que vocês acessam o sistema, né? Então, a partir daqui, você pode acessar qualquer aplicação, né, dentro do sistema SAP, desde que você tenha acesso, né? Também existe o perfil de usuário que é definido de acordo com cada pessoa, tá ok? Vamos lá, então. Aqui, né, um exemplo, né? Esse é o Object Navigator, né? Eu costumo brincar que eu falo que é o parque de diversão do ABAP, né? Que é onde você vai escrever seus códigos. Aí tem até um exemplo, né? Um programinha, ele não faz nada, né? Só tem um comentário só para vocês verem aí a cara dele, né? Como é que ele funciona, tá ok? E aqui, não sei se dá para ver, ó, Function Builder, né? Eu falei agora há pouco sobre módulos de função. É uma técnica de modularização, né? O que acontece? Eu escrevo um código que eu vejo que eu vou reutilizar em outros programas. Esse módulo de função aqui, inclusive, que a gente está vendo, spell amount, né? Ele escreve por extenso um número, né? Então, é uma coisa que é normal, né? Você pode utilizar isso aí em várias coisas, né? Seja na emissão de um contrato, onde você tem que escrever por extenso os valores, o preenchimento, né? Hoje em dia não se usa muito isso daí, mas teve uma época que você tinha o quê? Pagamento com cheque. Ainda tem hoje, mas só que é bem menos utilizado, né? Você precisava escrever por extenso o valor do cheque. Aí tem um exemplo, né? Você não precisa reinventar a roda. Você utiliza o que já está pronto e segue o jogo. Tá ok? Segue no seu desenvolvimento. Então, é um exemplo daí de modularização. Tá ok? Isso a gente vai ver dentro do curso de ABAP. Como que faz para criar esses módulos de função. Tá? Porque, além dos módulos de standard, né, desenvolvidos pelo SAP, que a gente pode utilizar, a gente pode criar novos. Tá? Os que a gente precisa dentro do sistema. Tá ok? Transport Organizer, geralmente isso aqui você vai ver bastante a pessoa falando assim, ó, acessa SE09 ou SE10, que são códigos de transação para você acessar, tá? E um termo também bastante comum que é a request, tá? Na request a gente já está falando aí do que? É como se fosse um controle de versão. Dentro de cada request você vai ter o quê? Quais os objetos que você atuou, né? Então você está falando do quê? Ah, eu criei um programa novo, ele vai ficar dentro de uma request. Ah, eu fiz uma alteração, né? Ou seja, o usuário já está utilizando o relatório e de repente ele fala assim, pô, acrescenta uma coluna a mais para mim aqui, porque eu preciso visualizar para facilitar a minha análise. Beleza. Então você já tem um relatório que está rodando e você vai criar uma nova versão. Ok? Então você faz esse controle através da request. Que é esse númerozinho aqui, ó, que aparece aqui, por exemplo, né? EH8K900175. É um código gerado automaticamente pelo sistema, onde você faz o controle da versão do programa que você está trabalhando. Tudo bem? Vamos lá, então. Parte de dicionário de dados, né? Eu falei aqui, a gente vai ver bastante coisa do que? Como trabalhar com banco, né? Você fala assim, criação de tabelas, criação de visões, tá? Só que, como eu falei anteriormente, na questão do ABAP, o dicionário de dados ele vai um pouco mais além do que isso. Ele te oferece recursos que, quando bem utilizados, evita você ficar tendo que codificar isso daí. Tá? Então, você pode codificar a menos e atingir o seu objetivo, né, somente com uma configuração bem feita do dicionário de dados. Ok? Então, a gente vai ver esses recursos. O que a gente pode fazer, né? Então, você tem aí, né? Então, a gente tem parte de introdução, definição dos objetos, né? Do dicionário, que a gente vai ver nos próximos slides, uns exemplos disso daí, né? Considerações de desempenho, aí a gente está falando do quê? Criação de índices, né? Que a gente pode trabalhar. Input checks,
né? Que aí a gente está falando, aqui nessa parte a gente vê bastante a questão de economia de código, né? Então você ganha validações, né, dentro do seu programa sem escrever uma linha de código, somente configurando o sistema. Dependência de objetos, né, e modificação de tabelas, né? Aí já está falando de alterar a estrutura da tabela, né? Views e maintenance dialogues. Criação de visões de banco de dados para a extração, né, desses dados aí. O maintenance dialog é uma parte interessante, porque o que acontece? Você consegue criar diálogos de manutenção para a sua tabela. Então, você entrega já uma aplicação pronta para o usuário trabalhar com os dados na tabela. Tá ok? Então, é um outro recurso que você tem. Também é bastante utilizado. Ajuda de pesquisa, né? Você vai ver um termo também, dois termos, inclusive. Match Code, que é mais antigo, e Search Help, que é um mais atualizado. Ajuda de pesquisa. O que acontece? O usuário vai criar uma nota fiscal, ele vai colocar lá o material ou o serviço que ele vai consumir, né? Ou vai vender. Você tem o quê? Ele não é obrigado a conhecer todos os códigos de material da empresa, né? Então, esse ajuda de pesquisa cria uma telinha para ele, onde ele lista todos os materiais e aí, a partir daí, ele pode escolher qual que ele quer. Ele pode pesquisar, né? Eu quero tudo que for, sei lá, parafuso, por exemplo. Tá ok? E aí, traz lá os parafusos disponíveis na empresa que ele está vendendo ou comprando. E aí, com base nisso, ele vai preencher, né? Acabar o preenchimento dessa aplicação, dessa nota fiscal, no exemplo que eu falei aí. Ok? Aqui eu tenho algumas telas, né? Tá aí, né? Então, você tem aí, ó. Essa é a primeira tela que você tem do dicionário ABAP. Então, o que acontece? Você tem aí, que nem eu falei, ó, tabela de banco de dados é o primeiro, visão o segundo, só que você tem toda uma gama ali para baixo, né? Que você pode trabalhar, né? Você tem aí categoria de dados, que é para criação de tipos de dado, grupo de tipos, né? Domínio, né? Tudo isso vai ser visto dentro da academia, né? Ajuda de pesquisa, né? Que eu comentei anteriormente. Objetos de bloqueio, né? Para quem trabalha aí com outras linguagens, o que acontece? Você bloqueia um determinado registro enquanto ele é atualizado. É bastante útil, né, para garantir a integridade do sistema. Eu não posso ter duas pessoas emitindo o mesmo número de nota fiscal, por exemplo, né? Senão gera problema até com o governo, né? Então tem que garantir. Objetos de bloqueio é o recurso que a gente usa, né, dentro do ABAP para fazer esse tipo de validação. E a gente passa por ele dentro do sistema SAP. Ok? Aqui um exemplo, né, não vou fugir muito, né, como é que você faz para criar uma tabela, né, como é que é feita uma tabela, né? Uma parte interessante do ABAP é o que acontece. Eu costumo brincar que você não cria a tabela, você define, né? Por quê? Você não vai escrever o comando create table, alter table, né? Para você trabalhar para você criar ou alterar a estrutura dessa tabela. Você vai fazer tudo por aqui, tá ok? Então ajuda aí bastante. Elemento de dados, né? Que eu costumo falar que é a definição semântica de um campo de uma tabela. O SAP tem essa divisão, né? A divisão semântica e a divisão técnica. A divisão semântica a gente fala que é o quê? Qual é o significado desse campo? Um exemplo simples para a gente entender é falar o quê? Data. Data pode ser várias coisas, né? Pode ser data de nascimento, data de emissão de um documento, data de, sei lá, recusa, né, de determinado produto. Data pode ser qualquer coisa, a gente pode dar um significado para ela, né? Então, o elemento de dados ele vem atuar mais nesse ponto. Qual que é o significado desse campo? Que nem aqui na tela a gente tem uma empresa. Qual que é o código de uma empresa? Né? Qual é o código dessa empresa? Tá? E o domínio, né? Aí a gente já está falando do quê? De uma definição técnica, né? Qual é esse campo? Ele é um char, né? Um texto, ele é um numérico, ele é um campo de data, tá?
E aí você especifica, inclusive, o tipo do campo e o tamanho dele, né? Que nem aí a gente está vendo aí, ó, tipo de dados, char, texto, cadeia de caracteres, número de posições, 25. Então é um texto com 25 posições, mais do que isso ele não aceita, tá ok? E tem outras características que a gente vai vendo aí, né? E tem aí, né, por exemplo, tem, fala aí, o comprimento de saída, rotina de conversão, sinal negativo e positivo, a gente está falando de números, né? Letras minúsculas, se ele vai aceitar letras minúsculas ou não, tá? Tudo isso a gente vai passando durante o curso, tá? Módulo IPU, que é a outra parte lá que eu falei, né? É um tipo de programa, né, que a gente vai ver. Então, a gente tem aí, né, toda uma parte, né, introdução à programação de telas, como é que é feita a interface do programa, né, para o usuário, elementos de saída, como que eu faço para apresentar os dados para o, né, para o usuário, elementos de entrada e saída, né, isso aí a gente já está falando do quê? Como é que o ponto que eu disponibilizo para o usuário para ele inserir os dados na tela, tá ok? Então, aí a gente já está vendo também, né, como que o usuário vai imputar os dados no nosso sistema, na aplicação que a gente está desenvolvendo. Você tem aí subscreens, tabstrip, table control, são objetos que você tem disponível dentro do sistema para você trabalhar, né? Objetos de bloqueio. O que acontece? Eu mencionei ele no slide, no módulo anterior, mas a gente utiliza ele com mais propriedade aqui no módulo IPU. Por isso que a gente traz ele para cá, né? Para explicar aqui, né? E aí junto trabalha aí, ó, organização de updates, de database updates, né? Como que eu faço para atualizar, para inserir um campo de um registro dentro de uma tabela no SAP? A forma correta, né? Faço um bloqueio do registro, insiro, libero o registro para atualização para outro usuário e assim por diante, tá? LSMW é uma ferramenta que existe dentro do SAP para fazer carga de dados, tá? Pode ser utilizado? Sim, a gente explica para vocês o que ela é, por quê? Existem casos onde você pode utilizar ela e ela supre as necessidades. Existem casos onde o LSMW não serve. Ele tem uma certa limitação. E aí você pode entrar nisso daí e atuar. A gente pode desenvolver todo o programa de carga só por conta disso. Ok? Existe essa possibilidade. Tá? Aqui tem um exemplo, né? É bem parecido com o programa que eu mostrei anteriormente, um slide anterior, né? Só que aí ele tem mais estrutura, tem mais. Se você observar aqui na parte esquerda, ele tem muito mais objetos do que um programa comum, tá bom? Vamos lá então. Aqui é um exemplo do Screen Painter, que é o recurso que a gente usa para a criação das telas, tá ok? Então aí você fala onde vai ficar cada tela, cada caixa de texto, labels e por aí vai, tá? A ABAP Objects, né? Aqui a gente já entra no termo de orientação a objeto, então aqui a gente vai trabalhar realmente, né, com os conceitos, né? Aí você vê, né, ó, herança e polimorfismo, interfaces e polimorfismo, eventos dentro dos objetos, tá ok? Classes globais, que é um termo que você vai ver bastante dentro do curso, o que é local e o que é global, né? A gente vai tratar isso daí com mais propriedade dentro do curso, tá ok? Tratamento de exceções, né? Como é que faz para tratar essas exceções quando elas acontecem dentro do nosso sistema? O que eu vou fazer? Eu vou fechar o programa? Vou mandar uma mensagem para o usuário? Né? Tudo isso, óbvio, utilizando os conceitos de orientação a objeto. Tá? A BAP List Viewer, né, o famoso ALV, que você vai ver os termos dentro do projeto, que são classes, né, que a gente utiliza para criar um relatório para o usuário. Tá? A gente vai ver como é que faz isso daí, né, dentro do curso. Os próximos slides falam o quê? Né? Aqui tem um exemplo de criação de classe local, né? Ou seja, uma classe criada dentro de um programa, tá? Então tá aí um exemplo, né? Definição e implementação de classe. Eu tenho também classes globais, ou seja, são classes que a gente vai utilizar em todo o sistema,
tá? Então, assim, eu posso ter mais de um programa utilizando essa classe, por exemplo, tá? E é normal, né? É até uma prática saudável. É uma outra forma de você modularizar o código, né? Você reaproveitar esse código. Tá, ok? Enhancements, né? Eu comentei agora há pouco, né? São as famosas melhorias, tá, ok? Então, você tem aí, né? Recursos, né? Para você implementar. Eu costumo brincar que são pontos que a SAP deixa, buracos, né? Que a SAP deixa que a gente pode inserir os nossos códigos, ok? E com base nisso, a gente altera todo um comportamento de uma aplicação SAP. Você pode, por exemplo, incluir mais uma validação além do que a SAP faz. Você pode criar campos novos dentro da tela, tá ok? E várias outras coisas. E alterar tabelas também, tá? Porque uma coisa que existe dentro do SAP é o quê? Vocês vão ver isso daí bastante claro durante o curso e durante a vida profissional de vocês aí do ABAP, né? Que é o quê? É o que é standard, o que é desenvolvido pela SAP e que ela reserva o direito de você não mexer nela, né? Vamos falar assim. Então, você tem uma tabela que foi criada pela SAP, você não pode simplesmente chegar lá e falar, pô, esse campo eu não utilizo, então eu vou tirar ele, tá? Então, assim, existe técnicas para você fazer essa melhoria, tá? Então, assim, tem um jeito certo para você fazer isso, tá bom? E aqui listada, né, aí no caso aí do 2 até o 6, são as técnicas, né, os recursos disponíveis que você tem dentro do sistema, tá? Então você tem aí, ó, melhorias em dicionário de dados. O que que acontece? Você vai criar você vai alterar a estrutura de uma tabela, o famoso alter table aí para quem já trabalha com banco de dados, né? E nesse ponto, o que que acontece? Você vai incluir novos campos, né? Por uma necessidade que a empresa te pede, tá? Como é que você faz isso sem atrapalhar o funcionamento do sistema standard que já está rodando com essa tabela, né? Então, a gente explica como fazer isso, né? Para você atingir o objetivo da empresa, você auxiliar nesse ponto sem danificar o que já existe, tá ok? Que é uma parte importante, né, do desenvolvimento, tá ok? Então, vamos lá. Aqui você tem, né, user exits, né, é uma técnica, é a primeira técnica de enhancement, né, modificação do sistema aí que você tem, tá? É a mais antiga. A gente passa ela porque elas ainda existem e elas ainda podem ser utilizadas, tá ok? Vamos lá. Customer exits, aqui a gente já está falando de uma outra técnica, né, mais atual, né? E aqui ela pode se dividir, né? Se vocês olharem aí, tem exits de função, códigos de função e áreas de tela. O que que acontece? Você pode modificar, fazer uma modificação de código, alterar somente o código, criar itens, né, dentro do sistema SAP, ou seja, você cria um menu novo, né, um item de menu novo, então você pode chamar uma outra aplicação a partir desse enhancement, tá? E enhancement de tela, tá? Ou seja, a gente está falando o quê? A gente vai criar um campo novo na tela para você trabalhar, para o usuário preencher um campo que não existe ainda, né? Aqui é bastante legal que você geralmente usa essa área de tela em conjunto com melhorias do dicionário. O que acontece? O usuário preenche o dado e você tem que salvar isso aí numa tabela também, né? Então você altera primeiro uma tabela standard, você estende ela, né, o termo que a gente usa, para depois estender o programa, tá? Então é um recurso também que existe, tá? BAD, né? Business Add é o significado dessa sigla. E aí você tem aí um enhancement que se utiliza da orientação objeto, tá? Os outros que eu expliquei trabalham de forma procedural. Esse daqui orientado a objeto,
tá ok? Então, tá aí, né, uma outra técnica que nós temos. Enhancement Points, que aí já é uma, vou falar assim, essa daqui é a mais atual, disponibilizada pela SAP. Versões antigas não possuem esse recurso, tá? Se não me engano, esse recurso está disponível desde a versão 6.0 do SAP, tá ok? Então, versões mais antigas, né, você não vai ter esse recurso, tá bom? E a gente passa por ela aí durante o curso, tá? WebGIMP, que aqui a gente está falando, que eu falei, estava explicando, as aplicações web, né? Então aí você tem aí os termos, né? Os tópicos que a gente vai ter dentro do módulo, dessa parte do curso. Introdução, né? WebGIMP Controllers, contexto, User Interface, como é que a gente monta as telas aí, né? E esse controller e o Context API. Beleza, a gente vai dar uma olhada em cada uma delas, né? Aqui tem alguns exemplos, aqui são os componentes do WebGIMP, né, que eu falei agora há pouco, né? Ah, controller, tem aqui, ó, componente controller, tá? O que você tem? Tem visões, tem janelas, como é que você vai trabalhar isso para mostrar, né? Então aqui, cada objeto que você tem na tela, né, como é que você trabalha? São as propriedades, tá ok? Então você vai, né, ter aí a sua propriedade, os objetos e as propriedades que você vai trabalhar. Para fazer o quê? Atingir algo desse tipo aqui, ó. Tá ok? Você cria uma aplicação web para ser utilizada, tá? Dentro do sistema SAP. Aí você pode extrapolar isso, né, de acordo com a necessidade que você tenha. Você pode criar um WebGIMP onde os funcionários solicitam as férias. Ok? É um exemplo. Tá bom? Então, são recursos que você tem para utilizar. Tá bom? Legal, então. Vamos lá seguir. Aí, ó. Vamos para uma demonstração. Legal, né? Eu falei bastante aí, né? Sobre o que é o ABAP, o que ele faz, como funciona, recursos que a gente tem, né? Já deve ter aí bastante pergunta, inclusive, né? Vamos partir para uma demonstração. Vai ser bem rapidinha, né? Vou mostrar somente uma criação de um relatório, né? Uma coisa bem simples, para a gente ver como é que isso funciona, tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela, né? Para mostrar para vocês. Pois não, Thiago? Manda aí. Não, eu só quero falar que eu gosto muito dessa parte prática, acho que o pessoal estava ansioso, teve até pergunta se ia ter prática, então agora teremos uma parte prática, tá? E para quem entrou depois, se tiver alguma dúvida durante a apresentação do Newton, mandem no Q&A, tá? A gente está consolidando, eu e o Luiz, a gente está respondendo tudo que a gente consegue, né? Mas dúvidas de ABAP, da academia, tudo, vão mandando por lá que a gente deixa com o Newton no final. Isso aí. Manda bala, Newton. Valeu. Deixa eu somente parar aqui de compartilhar rapidamente. Eu vou compartilhar aqui minha tela do SAP. Todo mundo vendo aí? Confirma para mim, por favor, Thiago. Maravilha. Estamos vendo sim. Ótimo. Então, vamos lá. Senhores, esse daqui, ó, aqui eu já entrei dentro do sistema, vamos lá, né? O que acontece? Aqui a gente tem a transação SE80. Aquilo que eu falei que é o parque de diversões, né? A partir daqui, você consegue criar quase todos os objetos do ABAP, tá? Programas, módulos de função, classes, né? Se você vier aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui o pacote, né? Pacote de desenvolvimento, para quem trabalha com outras partes, seria como se fosse, com outras linguagens, seria como se fosse o projeto, né? Você cria o projeto no Java, por exemplo, para a partir dele, né, trabalhar com a linguagem. Aqui, ó, se você clicar aqui, ó, opa, desculpa, vamos lá, aqui. Olha lá, ó, tem aqui o menu criar e dentro dele uma pancada de recursos que a gente já viu, né? Então, ó, programas, tá ok? Você cria, olha o WebGIMP aqui que a gente comentou, dentro dele tem outros recursos,
tá ok? Enhancement, olha lá, Enhancement Implementation, Enhancement Spot, né, que são outros recursos aí que a gente tem, tá bom? Tem vários, tá? O que eu vou fazer com vocês, aqui, a demonstração, vai ser um programa, tá? De maneira bem simples. Eu vou criar aqui o meu programa, vou colocar o nome dele de ZR, né? Vou colocar aqui Z, report, underline, material. Ok? Simples assim, é o nome do meu programa. Vamos lá. Tem aqui, ó, olha lá. Aqui são as características do programa. O que que eu vou fazer, né? É um programa executável, né? É um programa include pool de módulos. Isso aqui é interessante. Por quê? Aqui, lembra que eu comentei o módulo e pool, né? Que é um tipo de programa que nós temos? Você cria ele por aqui, tá? Então, se eu selecionar aqui, ó, módulo e pool, eu vou criar um tipo de programa diferente, tá? Eu vou criar um programa executável, coisa bem simples, tá? Vamos lá, então. Vou aqui criar. Ele vai pedir um pacote, é onde eu vou guardar o meu desenvolvimento, né? Para que eu possa transportar ele depois. Todo o desenvolvimento ABAP tem que estar dentro de um pacote de desenvolvimento. Aqui, no caso, eu já criei um, né? Na tela, né? O ZK ABAP, né? Eu vou colocar dentro dele, tá? Como é que faz para criar um pacote de desenvolvimento? A gente vê isso daí dentro do curso, tá? Então, assim, dentro do curso a gente vai ver todo o ciclo de desenvolvimento, desde quando você cria o pacote de desenvolvimento até a liberação do programa como um todo, né? A disponibilização do programa que você desenvolveu para o usuário, tá? Então, aqui, vamos lá. Colocar dentro desse pacote de desenvolvimento a request, né, que aqui já tem uma criada, né, no curso a gente ensina como criar essa request também, né, que é onde você vai fazer o controle de versão dos seus objetos, tá ok? E aí eu vou utilizar essa request mesmo, tá aqui. Agora vamos esperar um pouquinho, que ele está fazendo todo o processo, né, criação do programa, anexando na request, colocando ele dentro do pacote de desenvolvimento, né, e aí ele mostra aqui para a gente, rapidamente aqui, né, o nosso programa, tá ok? De maneira bem simples, pessoal, só para demonstrar o recurso, né, eu vou fazer um relatório com 3 colunas, tá? E ele vai mostrar, né, será um ALV, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó, primeira coisa que eu já vou fazer, eu vou colocar aqui um evento, ó, Start of Selection, tá? É um evento de relatório, né? A gente passa por isso dentro da academia. Aqui eu vou colocar assim, ó, select T1, né? Eu já vou explicar cada parte disso daqui, né? matnr, né? São os campos, né? T2, maktx, e eu vou colocar T1 till mains. Pô, Nilton, o que é isso, esse monte de coisa aí, né? É um relatório bem simples, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar o código do material, a descrição dele e a unidade de medida, tá bom? Relatório bem simples, é só para demonstrar, né? Só para demonstrar aí um relatório, né? O ABAP para vocês, né? Então, selecionei os meus campos, vou colocar aqui, ó, into table. Aqui costuma vir a diferença, né? Isso aqui a gente já está falando, já está vendo aqui o OpenSQL, né? E aqui, vamos lá. Essa parte aqui diz respeito à nova programação inline. O que acontece? Opa, eu fiz aqui data. Vou colocar IT, underline, material. O que acontece? Isso aqui é um recurso novo que a gente já tem, né? Eu posso definir aonde eu vou guardar o resultado da minha seleção dentro do próprio select, tá ok? Versões anteriores, o que acontecia? Eu tinha que declarar essa tabela interna antes, definir ela, para depois utilizar ela no meu select. Agora a gente já pode fazer tudo junto, né? From
Perceberam o autocompletar? Eu estava digitando, aí ele já sugeriu o termo from, né? Olha lá, Mara é o nome da tabela. Os nomes de tabela e de campo, né? Não precisa se preocupar, né? Isso aí vocês vão pegando com o tempo, né? Aí eu vou fazer aqui inner join, que é uma junção de tabelas, né? Inner join MAKT as T2 com, e aí vamos lá, ó. T2 matnr igual a T1 til matnr. É a condição de junção das minhas tabelas, né? Where. Aí eu vou colocar aqui ispras igual a sai-langu. Opa. Isso daqui, pessoal, somente a título de curiosidade, né? Sai-langu é a linguagem de que você usou para se logar no sistema, tá? Então você consegue recuperar isso dentro do sistema, tá? Vou verificar o meu retorno, if sai-subrc igual a 0, né? Isso aqui é meu retorno, ou seja, se eu encontrei dados dentro da minha seleção, né? Se essa seleção retorna dados, né? E aí aqui eu vou começar a utilizar um pouco o autocompletar, né? Aqui eu vou escrever assim, ó, cl underline salve underline table, tá? Deixa eu ver aqui, vou chamar o autocompletar, digitei corretamente, e igual, isso aqui é tudo que vocês vão ver, né, dentro do curso, né? Ó, um exemplo aqui, ó, factor, é um método que eu vou chamar dessa classe, tá? E aí, eu posso utilizar um atalho de teclado, Shift Enter, e ele já cria toda uma chamada para a gente, né? Então, tá aqui, ó. Ele já traz os parâmetros, né? Tem todo um processo. Então, aqui eu vou colocar o quê? Eu vou utilizar esse cara aqui, rsolve table. Os outros parâmetros eu não vou utilizar, tá? E aqui eu vou escrever assim, ó, mais um recurso da programação inline. Eu vou colocar aqui, ó, LO não, O underline report. Tá ok? Pô, Nito, você está declarando uma classe como retorno de um parâmetro? Sim, é um recurso novo do ABAP, tá? É um recurso que você tem de programação inline, tá? Em versões anteriores, de novo, você precisa declarar isso daí no topo do programa, vamos falar assim, né? Como se fosse uma parte onde todo o programa enxerga, para depois você utilizar, né? Aqui no ABAP novo, você não precisa, tá? Então, olha lá, ó, IT material, que é a tabela que eu declarei aqui em cima, né? Eu vou utilizar ela aqui embaixo, é onde contém os dados que eu vou utilizar, tá bom? E ele colocou aqui até um catch, né? Que é o que a gente usa para fazer tratamento de exceções, né? Eu vou até colocar aqui, ó, né, para vocês verem. Isso é passado no curso, tá? Como que você faz o tratamento dessas exceções, ou seja, o erro que pode acontecer, né? E aí você tem como tratar isso daí, né? Ou seja, não vai deixar aparecer um erro para o usuário, né? Aqui eu coloquei para ele identar o código, tá ok? E depois disso, vamos lá, eu tenho aqui, ó, aqui eu vou colocar o underline report, que é o objeto que eu declarei. E aí eu vou chamar de novo o meu autocompletar. Ele já vem aqui, né? Então, basicamente, isso daqui, pessoal, é um relatório no SAP. Eu vou ativar o programa para ver se não tem nenhum erro, né? Espero que não. Tá lá. Opa! O que aconteceu? O que eu fiz aqui? Landscape. Ah, tá ok. Espera aí. Tem uma parte que é o seguinte. Sintaxe, né? Você tem que colocar aqui também as host variables. Você tem que utilizar a arroba, né? Vamos lá, tem mais alguma coisa? Acho que agora vai, hein? Beleza.
Isso que eu fiz, essa ativação, né, foi o quê? Ele verifica a sintaxe do programa, verifica se se você escreveu tudo corretamente, né? E aí, no caso aqui, ele já está pronto para ser utilizado, né? Então, olha lá, ó. Você vê que com poucas linhas, né? Não tem muita coisa, né? Ó, é uma seleção e a criação de um objeto, tá ok? Utilizando aí o factory, tá? Se eu rodar esse programa, vou apertar aqui F8, o que ele gera para mim? Um relatório lá do jeito que eu falei, né? Com o código de material, a descrição de material e a unidade de medida. Aqui, o que aconteceu? Eu coloquei todas as descrições, né? Quando eu utilizei aquele Sailangu, né? Eu forcei que o idioma fosse em português, tá? Então, você tem aqui, ó, material, texto breve do material, unidade básica, né? Tá aí, né? Para você. A parte interessante, o que acontece? Ele montou toda essa tabela, né? De uma forma bem tranquila, né? Você viu que você fez, eu fiz aqui, eu codifiquei algumas poucas linhas e eu atingi esse resultado. Lógico, você está falando aqui, essa demonstração é um relatório simples, né? Mas o conceito dele, né? Isso aqui é a base para qualquer relatório que você vai fazer. Seleção de dados, né? Você tem uma validação, né? Que no caso aqui eu tenho o SciSubRC, né? Obviamente, né? Um programa que você vai fazer dentro de um cliente, né? A lógica é um pouquinho mais, né? Complexa, né? Ele vai pedir coisas diferentes, colunas com cálculos, né? E aí você tem que fazer isso daí, né? Você puxa dados de mais de uma tabela, mais de 2, 3, e por aí vai para juntar tudo isso de um jeito que o usuário precisa, tá? E aí depois você tem o quê? Tratamento de exceções, né? O que acontece quando dá um erro, né? Eu posso mostrar para o usuário, eu fecho o programa, né? E aí vai de acordo com cada coisa que você queira. Ah, vou disparar um e-mail para alguém já abrir um ticket para tratar isso daí, né? Aí vai de acordo com a necessidade de cada um, tá? Bom, e aqui você tem também o quê? Declaração de tabelas internas, que seriam as nossas matrizes, né? Orientação objeto, que é uma parte que a gente tem no curso também, que a gente trata sobre isso, tudo bem? Tratamento de exceção baseado em orientação objeto, tá? Ou seja, tem bastante recurso aqui que vocês vão ver, né, no curso, tá ok? É um exemplo bem simples de relatório, né? Mas com essa base, você sabendo fazer essa parte, o resto é levantamento de requisito, ou seja, é o que o cliente pedir, né? Aí você vai utilizar if, loop, né? Que são comandos que a gente tem dentro do curso, né? Mas a base de um relatório está aqui, ok? Então, só para mostrar aí mais uma vez. E ele gera com layout, né? Aí interessante também, né? Bem tranquilo aí para a gente tratar, né? Tá ok? Tudo bem? Então vamos lá. Gente, o que eu tinha para falar com vocês era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado.